Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula. Olha o tempo passando e a gente seguindo com o nosso conteúdo, nosso módulo de logística. Nós estamos progredindo e vamos seguir em frente. Bom, comunicado aí, estamos ainda no aguardo do encerramento das medidas de contenção estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo. Então, assim que formos liberados, nós retornamos para as aulas presenciais, ok? Então, a gente pede um pouquinho mais de paciência, de resiliência de vocês, né? De suportar essa situação de confinamento, porque também estamos confinados. Muito bem, lembrando que das aulas 8, 9, 10, 11 e 12, até a aula da semana passada, é necessário o envio aí da sua redação, fazendo um resumo, uma nota de aprendizagem que você teve no decorrer da aula. Então, acrescenta aí a sua experiência, as suas opiniões sobre o tema. Não é para copiar nada da internet, eu quero ouvir, eu quero ler as suas palavras, o seu pensamento, ok? Então, mínimo aí de 15 linhas, né, para que você consiga aí desenvolver bem os conteúdos, ok? Link de entrega aqui do lado. Então, até a aula 12, para essa aula 13 de hoje, não há necessidade de fazer o resumo dela. Pois bem, a aula anterior, o que nós falamos na aula anterior? Falamos sobre os tipos de embalagem, como que a gente faz aí a proteção dos nossos produtos, né? A gente tem embalagens de níveis primário, secundário e terciários, né? O primário é aquele que está em contato direto com o produto, né? Vamos pensar uma garrafa que está armazenando ali o vinho. A gente tem ali um plástico bolha que está protegendo o vidro da garrafa, e a gente tem ali uma caixa de papelão, uma caixa de madeira que está protegendo a reunião de vários lotes, né, várias unidades desse vinho. Então a gente tem toda uma ideia de conservação, de proteção, de uso, né? A gente tinha ali um exemplo na aula anterior de um operador que estava movimentando uma carga e ele derrubava a carga inteira, né? Justamente a embalagem vai nos proteger, nos garantir melhor movimentação, né? Sem risco de dano à carga e dano físico a quem está manuseando. E os custos logísticos, né? Referente à armazenagem, transporte, informação, administração, instalação, tudo isso vai ser determinante para as escolhas para as decisões estratégicas que precisamos tomar com relação ao atendimento das necessidades dos nossos clientes, né? Antes de atender as necessidades dos nossos clientes, a gente tem toda uma gama de preocupações que precisam ser pensadas, planejadas, executadas, monitoradas, revistas novamente, monitoradas constantemente, para que a gente consiga manter um grau de eficiência, de eficácia na entrega dos nossos resultados. Pois bem, uma das partes integrantes do nosso resultado são os nossos fornecedores, aqueles que estão diretamente ligados à nossa cadeia de suprimentos, à nossa cadeia logística. São eles que vão fornecer insumos, são eles que vão fornecer serviços que vão ser consumidos por nós e vai viabilizar a atividade da empresa. 50% dos custos que nós temos com o produto, 50% em média, 50% eles são originados lá no fornecedor. Então é o custo de aquisição dos insumos, né? E isso dependendo do produto, né? Dependendo do serviço que você esteja prestando, isso aí pode subir ainda, pode ser maior do que 50%. Então é algo extremamente relevante para que a gente possa entender dentro do contexto da logística. Pois bem, nenhum sistema produtivo pode fabricar ou prestar serviços com qualidade se os materiais utilizados ou serviços adquiridos para esse processo não estiverem dentro das especificações adequadas. Ou seja, quer vender laranja, vai abrir um hortifruti, vai vender frutas ali,
e legumes frescos, legal. Então, de onde você adquire essas frutas, esses legumes, esses itens, eles não vêm, não é você que vai plantar, você vai comercializar, você vai vender. Então você vai precisar de uma fonte, de uma origem. Essa fonte, essa origem tem que garantir que o produto chegue em condições adequadas para que você possa comercializar isso ao seu cliente. Então, quando você vai comprar frutas, legumes, no mínimo que você espera é que eles estejam frescos, ou seja, que eles estejam em condições próprias para consumo, né? No máximo esteja um pouquinho verde, né? Próximo de estar maduro para o consumo, mas passado, estragado, machucado, danificado, isso não. Então, o fornecedor, né, os produtos, eles vão estar alinhados com o nosso planejamento estratégico. A forma como a gente vai administrar o nosso negócio vai estar vinculado com o fornecimento dos produtos, dos insumos de produção. Quem compra bem, vende melhor ainda. Frase clássica de mercado. Comprando bem, você vai poder vender melhor, porque se você compra bem, quer dizer custos adequados, condições e prazos adequados, então você também tem como conceder, como entregar para o seu cliente prazos e preços também mais adequados. Fornecedor é a entidade, a pessoa ou o setor que fornece algum insumo, algum recurso que vai ser consumido para prestação do serviço em si, para oferecer algo para alguém, né? Seja ele em um processo intermediário ou seja no produto final. Então, a origem dele pode ser externa ou interna. Dentro da própria organização, os setores vão fornecendo insumos para outros setores para poderem trabalhar. Por definição, esses insumos são produtos, serviços e soluções. Soluções, isso mesmo. Empregar aquele know-how de conhecimento, empregar ali soluções de problemas. Então, é o pensamento mais sofisticado para a solução de problemas, para a resolução de situações que vão influenciar, seja no seu processo produtivo, seja no seu planejamento de comunicação com o cliente, seja na gestão de pessoas, enfim, são produtos, serviços e soluções, né? E essas soluções também podem ser soluções com alto grau de tecnologia implementado. Tudo isso para chegar ao objetivo final, que é entregar algo para o seu consumidor final. Tem uma frase aqui do Arnold, de 1999, a obtenção do material certo, na quantidade certa, com a entrega correta, tempo e lugar, da fonte correta e o preço certo, e no preço certo. Essa é a expectativa que a gente tem de consumir algo, de buscar algo de um terceiro, seja interno ou externo. A gente quer no tempo certo, no material certo, na quantidade certa, no prazo certo, no lugar correto, com as condições mais apropriadas para que a gente possa prestar um serviço correto para os nossos clientes. E aí tem um clássico pensamento quanto a fornecedor. Muitas vezes a gente lida com situações a qual a gente não tem ali um sistema de cumplicidade. Você vai lá, consome aquele produto de um determinado fornecedor, mas esse fornecedor ele não está envolvido, ele não está comprometido com a sua empresa. Ele simplesmente está vendendo e você é simplesmente mais um cliente. Essa relação ela é uma relação que a longo prazo, né, ela não é sustentável, porque é uma relação que não tem vínculo de fato. Você fornece o produto, você precisa do serviço, ok, você consome daquele fornecedor, mas à medida que as suas exigências elas possam aumentar ou as suas necessidades elas possam ser diferenciadas com o passar do tempo, esse fornecedor ele não vai te dar muita atenção.
Mais ou menos assim, um parceiro é aquele que de fato está vinculado contigo. Ele assume a responsabilidade junto contigo. Ele entende que se você parar de atender bem os seus clientes, você vai deixar de comprar dele, porque o ciclo produtivo, né, o ciclo de consumo é interrompido. Então ele entende que você é tão importante quanto a empresa dele. Então ele vai ter um sistema de parceria. Continua sendo fornecedor? Sim, só que é a postura, é a forma como ele se posiciona diante dos seus clientes. Claro, a gente já falou que tem 20% dos nossos clientes são responsáveis por 80% do nosso faturamento. Quer dizer, esses 20% dos clientes são muito importantes. Assim como nossos fornecedores. 20% dos nossos fornecedores são responsáveis aí por 80% dos nossos resultados. Então, a gente precisa ter parceria com esses caras. A gente precisa manter uma relação saudável. Não pode ser uma relação de guerra, de cabo de guerra, cada um puxando de um lado, porque isso, quem perde, os dois perdem. Então a gente precisa de uma relação ganha-ganha. Isso está mais na postura, na concepção, do que no termo em si. Fornecedor, parceiro em si, ambos estão dentro do mesmo contexto. O problema é a forma como se posiciona diante dos seus clientes, a forma como se posiciona diante da sua cadeia de suprimentos. A ideia é que o fornecedor seja um parceiro, que se ele precisar dar 2 passos a mais para te atender, que ele dê esses 2 passos a mais, porque ele sabe da sua importância, da sua relevância, e você também entende a relevância dele para o seu produto, para o seu serviço, para a sua subsistência. Então você, se ele pede para você dar 2 passos a mais, então você dá 2 passos a mais. Não fica aquela guerra entre fornecedor e empresa que está consumindo. Vivenciar isso é uma coisa assim muito chata, é uma guerra assim desgastante que ambos perdem, uma relação onde ambos perdem, então não é a relação desejada, que é a relação ganha-ganha. Por conta disso, né, os nossos fornecedores eles são responsáveis pela nossa matéria-prima e a nossa programação de produção. Se a gente não tem a entrega no tempo certo, no prazo certo, na quantidade certa, na qualidade certa, nas formas especificadas, dentro dos padrões especificados, o que vai resultar para a gente? Problemas com a qualidade do nosso produto, atraso do nosso produto, reprocessamento do nosso produto, isso sem falar de perdas que vão ocorrer na nossa produção, aumento dos nossos custos de produção, tudo por conta do nosso fornecedor. Solução ou problema? O que um fornecedor oferece para você de fato? As empresas adquirem de seus fornecedores mais de 50% do seu faturamento, né? Então, daquilo que elas faturam, 50% está relacionado aos seus fornecedores. E, junto com isso, adquirem também mais de 50% dos seus problemas de qualidade, seu lead time, ou seja, o seu tempo de produção, ele é afetado por causa dos fornecedores. Se não entrega no tempo certo, se não entrega a quantidade certa, se não faz aquilo que deveria, aquilo que estava acordado, aquilo que foi negociado, vai resultar em problemas, e os seus problemas vão resultar na forma como você atende o seu cliente, vão afetar o seu custo de produção. Então é equipamento parado, é funcionário parado, vamos pensar aí que a gente está fazendo somente a comercialização de itens, então você tem ali a sua loja sem os itens da estação adequada para ser comercializado, tá um calor danado e você não tem as roupas de primavera, verão para vender, tá um calor danado, você não tem o sorvete para vender, então todas essas inconformidades elas vão gerar problemas para a gente. Por isso que a relação de parceria ela tem que estar ali sincronizada, ela tem que estar alinhada, tem que estar equilibrada, tem que ser uma relação saudável, não dá para ser guerra. O que nós esperamos dos nossos fornecedores? Que eles atendam nossos sistemas de qualidade da empresa e atender as questões de garantias relacionadas ao produto final.
Se eu estou consumindo do meu fornecedor, estou pegando os produtos dele para transformar, para agregar valor ou para revender, eu preciso que, se houver algum problema lá no produto final, ele me ajude a resolver o problema. Porque o problema pode ter sido causado por mim ou pode ter sido causado por conta dos componentes que eu utilizei que veio dele. Então, uma falha de qualidade, uma baixa, uma falha nas especificações técnicas, um componente, um circuito que não esteja feito corretamente, ele vai influenciar vai influenciar no meu cliente, o cliente final. Então, eu preciso de assessoramento, eu preciso de apoio para que os meus problemas sejam minimizados. Vamos pensar que a gente está aqui na indústria farmacêutica. Pensa, um erro na composição de um insumo que vai ser utilizado para a produção de remédio. Poxa, se esse lote, se esses insumos estão incorretos, eu coloco isso no meu processo produtivo e produzo medicamentos com insumos incorretos. Poxa, problema. A gente discutiu em sala de aula o caso da Baker, né? Da cervejaria Baker, que teve ali um problema na sua produção. Eles alegaram que que o fornecedor enviou o produto errado, que foi colocado no ciclo de produção e gerou aí um transtorno, mortes e intoxicação em muitas pessoas. E poxa, sério demais, né? Pessoas morreram por causa do seu produto. A culpa foi da Baker? Talvez, no seu processo produtivo, mas se o problema foi lá na cadeia de suprimentos, se foi de onde originou, colocaram lá o título, a identificação do produto errada. Ao invés de produto A, colocaram a identificação do produto B e isso foi para a Baker. E aí, galera, problema sem precedentes, né? E trágico demais. Bom, selecionar os fornecedores não é uma tarefa fácil. É uma tarefa difícil, é onerosa, demanda tempo, demanda atenção, demanda poder de argumentação, demanda experiência no mercado, não só para você buscar um produto em si, mas para você negociar os termos que esse produto vai chegar até você. Então, a primeira etapa nesse processo de seleção dos fornecedores é uma etapa de pesquisa. É o que a gente chama de pesquisa exploratória. Literalmente explorar. Você vai procurar no mercado quem são os possíveis fornecedores. Para fazer essa procura, você precisa estabelecer os critérios para avaliação desses fornecedores. Quais são as condições, quais são as especificações técnicas, qual é o nível de qualidade, prestação de serviços, preço, né, prazos de entrega, condições de pagamento, quais são os critérios, proximidade, velocidade na entrega. Quais são esses critérios que você precisa estabelecer antes de ir pesquisar? Porque como você vai pesquisar de forma aleatória, né? Vamos pensar aí, colocar uma coisa mais para o âmbito pessoal, se você não está ainda entendendo esse processo. Você vai comprar um computador, né? Estou aqui com o meu computador, vai comprar um computador, beleza. Vai para a internet, vai fazer uma pesquisa na internet de quais são os fornecedores. Procura lá um computador, entende qual é a marca, quais são as características técnicas do produto, processador, memória, RAM, os componentes eletrônicos que ele vai ter, os recursos que ele vai ter, capacidade de processamento, enfim, placa de vídeo. Um monte de coisa que você definiu qual é o tipo de máquina que você precisa. Beleza, agora você vai procurar quem são os fornecedores. Você definiu até a marca, então vai procurar agora quem são os fornecedores, quem está vendendo esse produto, de onde você pode comprar, quais são os custos de frete, quais são os serviços que eles oferecem a mais, se oferecem um serviço de garantia estendida. Enfim, são o tempo que vai demorar para o produto chegar para você. São vários critérios que você estabelece isso
no processo, e se você fizer isso antes, melhor, porque a sua pesquisa vai ser mais direcionada, se torna mais eficiente esse processo. No caso de múltiplos resultados de fornecedores, você vai cadastrar, vai registrar quem são esses fornecedores, para você poder avaliar e selecionar quem é aquele que está mais próximo de atender as suas necessidades. E aí você tenta estabelecer uma relação de parceria, né? Ainda mais se essa compra, né, for constante, no caso do computador, vai comprar um computador e acabou, você vai fazer uma nova aquisição em sei lá quando, né? Quando o computador estragar ou quando ele se tornar obsoleto. Agora, numa compra recorrente, no caso da sua empresa, que você precisa daquele insumo para a sua produção, então você precisa estabelecer essa relação, né? E conhecer o seu fornecedor, visitar o seu fornecedor, tomar um cafezinho e almoçar com ele, né? Para entender qual é a realidade do seu fornecedor, para o fornecedor entender qual é a sua realidade e assim firmar ali uma relação que seja ganha-ganha, uma relação vencedora. E verificar e acompanhar o desempenho. Escolheu o fornecedor? Acabou o problema? Não. O problema continua, porque você vai ter que monitorar, vai ter que acompanhar se as condições estabelecidas ali na celebração do contrato, vamos fazer dessa forma, vamos ver se está sendo feito dessa forma mesmo. Então, às vezes acontece de passar o tempo, né? O fornecedor já está acostumado contigo, já meio que assim, aquele primo que chega na tua casa a hora que quer, tira o sapato, senta na sala, abre sua geladeira, pega a sua cerveja e tal, e não era bem assim que estava combinado as coisas não, né? Então, acompanhar, verificar, revisar a forma como o fornecedor está se comportando é um processo também necessário ser feito e periodicamente ser revisitado. Depois que fizemos a pesquisa, né, a gente precisa agora de critérios objetivos para avaliar o fornecedor, seja qualidade, pela pontualidade, pelos preços, pelos serviços prestados, se esse fornecedor ele está comprometido com o negócio, apoio técnico e o pós-venda, tudo isso para que a nossa pesquisa ela tenha efetividade, ela seja boa, ela seja também eficiente, porque senão você fica rodando e não sabe exatamente o que precisa avaliar, o que precisa comparar entre os fornecedores. Então a ideia é justamente pegar pontos de referência, o que eu observo em cada um deles. E nem sempre é uma tarefa fácil, né? Porque nem sempre os produtos estão sendo anunciados da mesma forma em fornecedores diferentes. Quando você vai para o e-commerce para fazer uma compra pela internet, nas grandes plataformas de e-commerce, é um pouco mais fácil porque praticamente elas são gerenciadas, os sistemas de processamento delas é o mesmo. Entra no site das Casas Bahia, da Magazine Luiza, das lojas americanas, do Carrefour, do Walmart, agora Big, né? Você vai ver que assim, é a mesma, você vê que ali ó, é o mesmo formato, é a mesma estrutura, só muda o logo, só muda a marca, porque é fornecido pelos mesmos fornecedores de soluções. Então fica um pouco mais fácil de comparar, porque você vai saber localizar com mais facilidade onde estão as descrições do produto e eles vêm ali de uma maneira mais organizada. Bom, feita esse primeiro contato, né, definimos as características para realizar a nossa pesquisa, a gente começa a etapa agora de separamento, onde a gente vai colocar aquilo que a gente entende ser bom para um lado, aquilo que é ruim para o outro. Essa etapa a gente vai selecionar e aí a gente pode encontrar as seguintes situações. Que a gente tem uma fonte única de fornecimento, os produtos eles são patenteados, o preço ele se torna altamente relevante porque
é só um caboclo que está fornecendo os seus recursos. Então, dificulta o seu processo, porque você não tem para onde fugir, né? É daquele e aí você está amarrado, está preso a ele. Uma fonte múltipla, ou seja, tem vários fornecedores aí no mercado. Quanto maior for a competição entre eles, melhor para quem? Para você. Porque você fala assim, ó, mas fornecedor tal, fornecedor tal, fornecedor tal faz assim, você está mais próximo de mim, por que você não vamos melhorar essas condições? Seu poder de barganha aumenta. Quando é uma fonte simples, a gente tem vários itens sendo fornecidos, a gente precisa de uma parceria relevante. Um acordo ali que a gente se torne ali empresas irmãs que vão compartilhar dos resultados um do outro. O próximo passo é fazer um contrato, é estabelecer ali as formas e as condições que devem ser cumpridas para que isso se torne efetivo, né? Para que não se perca com o tempo. Esse acordo exige de quem está fazendo esse processo uma capacidade de negociação, então você precisa argumentar, você precisa falar bem, você precisa se expressar de uma maneira que seja adequada para poder demonstrar força. Um negociador, ele não pode ser fraco, ele tem que ser forte. Forte em que sentido? No sentido de posicionamento. Ele precisa entender quais são as suas limitações, até onde ele pode ir, o quanto ele pode insistir para chegar numa relação ganha-ganha. Neste momento de fazer o contato, a gente está fazendo o processo de cotação. Então, para fazer essa cotação, né, fazer um orçamento com seus fornecedores, possíveis fornecedores, a gente precisa manter os critérios estabelecidos. Esses critérios que foram lá pré-definidos, eles precisam ser mantidos para todos os contatos que você fizer. Você não pode ficar mudando os critérios de acordo com o papo, né? Tem fornecedor aí, tem vendedor que é mais saidinho, mais engraçadinho, mais descoladinho, e aí às vezes a relação acaba sendo flexibilizada, então os critérios pré-estabelecidos lá não são adotados com rigor. A gente precisa, nesse contato com o fornecedor, identificar as suas qualidades, as suas potencialidades, o quanto ele é bom e também as suas limitações, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem problemas. Se você pode ter problema com o seu fornecedor e ele também tem problemas com o fornecedor dele. Então é uma cadeia. Então você tem as suas limitações, ele tem as limitações dele e a gente tem que entender essa relação. Prezar por transparência no processo de escolha do fornecedor. Se o cara sabe que você está orçando, está cotando, deixe isso claro. Olha, não estou fechando contigo ainda porque ainda vou fazer outros orçamentos. Então, o que um negociador vai fazer? Beleza, antes de fechar com uma outra alternativa que você encontre, fala comigo, vamos negociar, vamos discutir mais a relação. Então, deixa claro quais são os termos do negócio, para que o fornecedor também se posicione. Ele, ó, você está querendo o meu serviço? Beleza, eu também estou querendo fornecer para você. Então, vamos lá negociar. E manter uma conduta ética. Poxa vida, setores de compra e venda são setores assim extremamente assediados moralmente. Então é uma caixa de chocolate, uma caixa de vinho, é um jantar especial, são várias formas que são assim indicadas, né, sutilmente para os compradores, falando assim, então se você me priorizar, se você fechar o acordo comigo, a gente pode ver aí uma coisa legal para você, né? E aí sutilmente vai oferecendo situações de corrupção, né? Literalmente corrupção, onde você aprova um fornecedor não pelas suas qualidades técnicas, não pelos os pré-requisitos estabelecidos, mas porque você se tornou amigo ou está buscando um benefício próprio. Muito
chata essa situação. Feito o contato com os clientes, a gente, ainda nesse processo de cotação, a gente, quando vai fazer esse contato com os clientes, a gente precisa que esse processo seja também objetivo, seja claro e seja preciso, para que a gente não se perca nesse processo. Então, a gente estabelecendo quais são os itens que a gente precisa perguntar, os itens que a gente precisa ter clareza na resposta, é muito importante. Porque, senão, se você joga isso aqui muito aberto, né? Deixa o seu pedido de orçamento muito aberto, o que acontece é que os tipos de respostas também vão vir de N formas, de maneiras totalmente diferentes e dificulta a sua análise posteriormente de cada resposta. Então, seja claro, seja objetivo, deixe claro quais são os itens que você precisa saber, as especificações que você precisa, e aí a gente tem preço, prazo de entrega, custos adicionais como frete, seguros, embalagem, capacidade de entrega por período. Então eu falo assim, olha, beleza, eu preciso de 1000 unidades de determinado item, mas eu preciso de 1000 unidades semanal. Pô, semanal eu não consigo te atender, então deixe claro qual é a capacidade de entrega por período, o código do fornecedor do item comprado, ou seja, como que ele chama aquele item que nós estamos orçando, qual é a identificação daquele item, porque depois quando eu solicitar ali a compra para o meu fornecedor, eu falo assim, ó, eu quero 1000 itens número 17 a 40, porque é a forma como ele chama, como ele identifica o produto, facilita demais, evita erros no processo, tanto seu de fazer uma solicitação, pedir algo e você pedir A e ele entregar B. Condições de pagamento, opa, comprei contigo, mas e aí, pago quando? À vista é 30 dias, 60 dias, 180 dias, qual é o prazo? Quais são as condições? Você vai gerar um boletim para mim? Ou eu tenho que fazer a transferência? Quais são as condições para que isso aconteça? E se eu atrasar, o que acontece? Também tem que estar negociado previamente. Qual é a taxa de juros ali que vocês vão negociar para que, se você atrasar, você compense ele pelo atraso, né? E também ali, ó, tá bom, se você também deixar de pagar, se você não me pagar, ó, com 30 dias de atraso, a gente já manda isso aqui para protesto, então a gente já vai rever isso aqui judicialmente. A validade da proposta, por quanto tempo dura essa proposta. Então, fez ali o acordo, negociou e fala assim, ó, mas só consigo segurar esse preço aqui por 30 dias, porque mensalmente eu estou refazendo os meus cálculos, os meus custos, então os meus preços eles tendem a oscilar. Se você estiver comprando ali com itens que vêm, por exemplo, estão atrelados à importação, atrelados a dólar, com certeza eles vão sofrer flutuações, né? Muito clássico. Quem é músico vai comprar encordoamento para os seus instrumentos, para violão, guitarra, violino, seja lá qual for o encordoamento. A maior parte deles vem de fora e aí fala assim, pô, você compra em um mês, tá lá uma faixa de preço lá de R$30, no outro mês com a subida do dólar, fala assim, pô, meu, agora o dólar subiu, aquilo que era R$30 agora já tá 40 conto. Dureza, mas os preços eles não dá para manter os preços estáveis, congelados por muito tempo. E observações gerais aí são especificações que sejam muito particulares aí da sua empresa, condições que você espere de flexibilização, né? Fala assim, ó, como que eu faço o pedido para você, de que forma eu mando a ordem de compra para ti, né? Então são detalhes ali de operação que você precisa. Bom, próximo passo, avaliar se os candidatos se enquadram às políticas da empresa. Bom, avaliei ele tecnicamente, ele se enquadra, né? Ele tem o produto, ele tem o preço, ele tem as condições, ok? Mas e aí? É o suficiente? Agora eu vou avaliar não só o produto que o fornecedor está me oferecendo. Eu vou avaliar a empresa, o fornecedor como empresa. Então eu quero saber se ele
tem conformidade de situações legal ou fiscal, ou seja, se é uma empresa que está irregular, é uma empresa que está em dia com os seus impostos, a situação econômica financeira da empresa é uma situação estável, ela está mal das pernas. Não adianta você fazer negócio com um fornecedor que te promete um produto bacana, um serviço bacana, tudo é maravilhoso, só que a empresa já está ali, ó, com os corvos já tá rondando ali ele já há muito tempo, e não vai te fornecer o serviço adequado de fato. Te promete mundos e fundos e a situação econômica da empresa vai fazer com que em algum momento ele rompa com o acordo. Ou aquilo que era para ser duradouro, você faz a precificação do seu produto com base naquele custo, naquele fornecedor, naquelas condições e depois isso não se concretiza. Lascou. Porque então é muito comum a gente solicitar neste processo as demonstrações financeiras da empresa, fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, para que a gente entenda qual é a situação da empresa, se ela está saudável ou não. Buscar referência com os clientes, né, que já sejam clientes há algum tempo desses fornecedores, para saber qual a satisfação deles, né? É aquela famosa carta de recomendação. Sistema de garantias de qualidade, quais são os sistemas que a empresa tem internamente que garantem a qualidade do produto. Ela pode garantir essa qualidade com base em certificações externas como o ISO 9000, ISO 14000, ISO vários mil aí, que vão garantir que o processo, a forma, o produto, a qualidade é efetiva na prestação desse serviço. A existência de serviços associados específicos, né? Se tem ali suporte técnico, se tem ali um pós-venda, se essa empresa, ela depois que entregar o produto para você, ela vai desaparecer e não quer nem saber, nem me viu aí mais nessa relação. O histórico adequado de fornecimento no mercado, então aí a gente olha novamente para o mercado buscando referências e se atende às exigências legais de sua empresa. Aí essas exigências legais eu também acrescentaria exigências éticas, né? No caso, vamos voltar antes, falar das exigências legais, né? No caso ali, que eu já citei com vocês em aula, das montadoras, né? Que precisam ali atestar a qualidade e um selo verde nos seus produtos, né? Então você não pode, a montadora ela não polui ou diminui o máximo possível o seu impacto ambiental, então os seus fornecedores também precisam ter esse selo, precisam ter essa mesma qualidade. Se a montadora tem ISO 9000, seus fornecedores também precisam ter ISO 9000. Então, são condições que a empresa coloca como técnicas, às vezes como legais, né? Porque se o produto que ela vender, o produto final que ela mandar para o cliente não atender as exigências legais, é o seu produto misturado com o produto do fornecedor. Então, é uma reação em cadeia. E aí também entra questões como também eu já havia comentado com vocês em sala de aula, que é o caso de condições de trabalho, por exemplo, que a gente tem o caso da Zara, e não só da Zara, se você pesquisar aí na internet, você vai encontrar aí várias marcas do segmento têxtil, né, de roupas que foram processadas, flagradas com trabalho escravo na sua cadeia na sua cadeia produtiva. A Zara ela não produz roupa, ela compra roupa, coloca etiqueta na roupa e comercializa isso. Qual é o custo de produção? Aí eu recomendo vocês assistirem essa matéria aqui da Roupa Barata, do Profissão Repórter, acho que é de 2012, se eu não me engano. Eu estava até assistindo, revendo ela hoje, muito bacana.
Mostra lá o custo de produção de uma calça. Uma calça que você paga aí 30, 40 reais, produzida, o custo de produção 12 reais, 10 reais, 8 reais. Uma calça vendida lá em uma Zara e marcas mais premium, produção ali 20 reais no máximo o custo de produção e ela é vendida a 600 reais, 700 reais, 1.000 reais uma calça. Tem quem pague por isso, porque é uma etiqueta que está sendo comprada. Basicamente isso, é um status. Porque do produto, da qualidade do produto, tem uma certa qualidade, né? Mas ainda assim, o custo de produção é muito irrisório, é muito baixo. A Zara não produz a calça, mas ela comercializa a calça. Então, de quem ela compra a calça? Ah, do fornecedor. De quem é esse fornecedor? Bom, esse fornecedor é da Zara, está mandando produto para a Zara. A Zara ela é corresponsável pela essa cadeia produtiva. Então, quando o Ministério do Trabalho estava fazendo suas ações de campo lá, e identificaram locais onde havia trabalho, receberam denúncias de trabalho escravo, né, ou análogos à escravidão, eles embargaram os processos, né, e aí chegaram e falaram assim, mas espera aí, quem compra de você? Porque quem compra de você é responsável, porque está alimentando essa rede. É o mesmo que a gente falar de comprar produtos pirateados. Por que não deve comprar produtos pirateados? Porque você está alimentando o mercado. Esse mercado não vai deixar de existir porque tem quem compre. Né? Então fala assim, mercado ilícito, né, de drogas ilícitas, ele só existe porque tem quem compre. Porque se não tiver ninguém para comprar, não vai existir mercado. Então, da mesma forma aqui, esse trabalho em situação deplorável de condições humanas estava sendo alimentado por quem? Pela Zara, e não só a Zara, mas outras empresas aí também do mesmo segmento, grandes, poderosas, que fechavam os olhos e falavam, nem sabia, né? Nem tinha nem ideia. Talvez o diretor lá, o presidente, o CEO da empresa, talvez realmente não soubesse, mas alguém na empresa sabia. E se não soubesse, foram negligentes no processo. Então, tomaram na cabeça. Outras pagaram aí para amenizar o negócio, né? Não deixaram o negócio fermentar na mídia, né? Se você procurar informações sobre outras, você nem vai encontrar tantas informações. Da Zara, ela deixou o negócio fermentar, ela negou, se debateu, até falou assim, é verdade, a gente não prestou atenção. E aí, pau na cabeça. Então, os nossos fornecedores, eles vão nos trazer problemas se a gente não antever essas situações. Então, eles se tornam corresponsáveis conosco deste processo. Após selecionar os fornecedores, né, o preço assume assim, um grande destaque, é uma grande importância, porque é o que vai definir ali o nosso preço de venda no final, né? O preço de compra vai influenciar o preço de venda. Uma compra nunca deve ser feita exclusivamente pelo critério de menor preço de aquisição, mas obedecer critérios qualificados e qualificadores e classificadores de fornecimento. Por quê? Se houver empate, a gente está olhando ali para uma quantidade grande de fornecedores, a gente viu que o preço deles é o mesmo, e aí, quais são os outros critérios que eu preciso levar em consideração? Eu posso criar um ranking para esses critérios. E a qualidade, né? É muito comum você ver assim em oficinas mecânicas, o cliente chega lá, faz um orçamento, tá muito caro, vai em outra oficina, orça lá, ou ficou um pouco mais barato, vai numa terceira, numa quarta, numa quinta oficina e ele vai pelaquela que fica mais barato, mas não necessariamente a que está mais barato, que oferece o serviço mais barato, é o que tem o serviço de melhor qualidade. É o que vai trazer maior segurança, efetividade no processo de resolução do seu problema. Então, preço
é importante, muito importante, mas as condições que você vai receber, né, o preço que você vai pagar por ter o menor preço pode ser muito ruim. Nesse contexto a gente vai criar os critérios ganhadores, né? Então, quem tiver o melhor preço leva, não necessariamente. Quem tem o melhor prazo de entrega, quem tem as melhores condições. Não adianta você ter o melhor preço e demorar 30 dias para entregar o meu pedido. Ou tem o melhor preço, mas a distância que o cara tá de mim é muito grande, isso vai interferir aí no tempo e no custo de deslocamento desse pedido até mim. Então a gente passa lá daqueles pré-requisitos, né, de preço, prazo, e agora a gente começa com outros atributos que vão ser requisitos. Então, o que eu preciso agora de fato? Selecionei ali com base em uma análise maior, uma análise mais ampla, e agora venho para uma análise mais fina, mais detalhada. Comparo os fornecedores, né? Aqui eu criei uma tabelinha, a qual eu atribuo uma nota de 1 a 5, sendo 5 maior, né? Para cada requisito que eu preciso. E aí eu coloco as classificações, vou orçar, né? Vou buscar essas informações com cada um desses fornecedores e vou ranquear cada critério. Cada critério vai receber uma nota, a gente soma tudo aqui, ó. Quem tem o melhor resultado? Fornecedor 1 tem o maior resultado, beleza, em disparado, né? Em comparação ao fornecedor 2, 3 e 4. Quem estabelece esses critérios? Você, é a sua realidade, é a sua empresa, é o seu contexto. A escala de 1 a 5 é suficiente? Precisa de ser 1 a 10? Tudo bem, você escolhe. A questão é padronizar esse processo, é criar uma forma sistematizada para que você não fique perdendo tempo, para que você consiga analisar e comparar essas informações. Porque se você ficar lá lendo o texto, lá, toda a descrição do blá 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 que o fornecedor tem para você, muitas vezes não vai ser suficiente. Porque é o blá 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 comercial, não é o blá 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 que você precisa de fato. Cuidado, né? Atenção, porque nem tudo na vida é tão fácil de ser comprado, porque algumas coisas elas são ali sob encomenda. Você vai pedir ali algo customizado, algo que é para você, dentro das suas especificações. E isso pode gerar aí mais dificuldades nesse processo de cotação. Porque o produto ele vai ser engenheirado, ele vai ser desenvolvido, ou o serviço vai ser customizado para que atenda a sua necessidade. Então, você vai ter que estabelecer também quais são os itens relevantes para atender a sua necessidade. Qual é o padrão que esse serviço, que esse produto precisa trazer para vocês? São os mesmos de um produto comum? Talvez não. Por exemplo, a gente tem aí outros serviços que estão inclusos, né, com o produto, né? Você está comprando uma máquina específica para você, está fazendo a automação da sua indústria. Então, você precisa lá dos serviços de instalação, seguro, transporte, responsabilidades legais. O cara está desenvolvendo o produto, está desenvolvendo um maquinário. E aí, se essa máquina dissolver, se ela quebrar, se ela soltar os parafusos, de quem é a responsabilidade por isso? Custos de frete e outros serviços que podem surgir por conta dessa demanda específica da confecção, né, do produto. Então é um produto customizado, feito para você. Isso normalmente tende a encarecer o pedido, ok? Quanto mais específico, quanto mais for só para você, pior será. É importante ter um formulário de solicitação de cotação, a qual você consiga
diminuir as ambiguidades, né, de pedidos, que os dados sejam claros, precisos, para descrever exatamente aquilo que você precisa saber, né? Principalmente quando a gente está falando aqui dos produtos customizados, feitos sob encomenda, para atender a sua necessidade. Número de desenhos, tipo, grau, classe, especificações técnicas segundo as normas de referência, padrões que você precisa definir para esse produto que é totalmente específico, assistência técnicas e outros serviços, código do produto, classificação tarifária, se esse produto, por exemplo, detém se ele vem de fora, né? Se é um produto industrializado, imposto sobre circulação de mercadoria. A gente tem que saber tudo isso e organizar todas essas informações para que no nosso procedimento de cotação, de verificação da capacidade de atendimento do nosso cliente, se enquadra às nossas condições estabelecidas. Pois bem, chegando ao fim da nossa aula, cotação, né? A gente fez todo esse processo de cotação, levantamento de informações, a pesquisa, definimos os pré-requisitos, depois definimos os requisitos, fizemos contato, tudo mais. Chegou a hora de formalizar esse processo. A gente inicia normalmente ali para um contato, às vezes por telefone, por e-mail ou pelo site da empresa, às vezes por uma conversa diretamente com os vendedores ou com o dono da empresa, enfim. Começam algo que não tem nenhum compromisso. Só que aí depois que você define, vão ser esses fornecedores ou vai ser este fornecedor, beleza, você vai passar para a fase da formalização. Então ali, faz um contratinho, onde deixa claro as formas, as condições, para que ambos tenham a condição de identificar quais são as suas responsabilidades, quais são os compromissos que estão sendo firmados. Então é importante esse processo e entender como se dará ali o recebimento das propostas, de preferência escrito, não verbal. Você liga para o cliente, para o fornecedor e fala assim, manda lá 200 caixas de item tal. Pô, 200 caixas a se tornar 250 caixas do item errado e abre precedentes aí para retrabalho, para situações que são aqueles 50% dos problemas que você adquire. Então, buscar sempre uma forma formal de formalizar essas aquisições, essas compras, as propostas sejam também formalizadas, e o envio da solicitação de compra sempre confirmar os pontos que foram negociados. Então, o excesso nessa parte não é a redundância nessa parte não é um pecado. Ser redundante, falando assim, compra, estou pedindo um lote dos itens tal, pelo preço tal, você já negociou o preço, mas você está só colocando ali o preço ali novamente para ter certeza que não vai ter ali uma situação ali inesperada. Pô, mas eu recebi agora a nota fiscal, o preço está diferente, mas o pedido estava aqui, tudo certinho, o contrato foi esse, o meu pedido está aqui, então 2 pontos aqui confirmando que a nota fiscal está errada. Então, são itens que vão nos garantir aí segurança e a capacidade de revisitar, de rever se está sendo cumprido aquilo que foi acordado. Prometeu mundos e fundos e agora não está cumprindo? Por que não está cumprindo? Vamos renegociar, vamos discutir esse processo. Por fim, deixo aqui para vocês um bate-papo, né, do programa Negócios e Soluções. É um programa tem alguns anos que foi ao ar. Ele está disponível no YouTube para vocês. Relação com os fornecedores. É um programa do Sebrae, né, uma conversa entre especialistas falando dessa relação de fornecedores, como isso é importante e trazendo a visão deles de mercado. Muito bacana, fica a dica aqui para vocês. Beleza?
Galera, não se esqueçam de se cuidar, de ficar bem. Estou aqui, tendo dúvidas, manda mensagem para mim, lá no nosso grupo de WhatsApp, que eu ajudarei vocês no período mais breve possível de resposta. Beleza? Um grande abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.